Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler dois versículos, o 9 e o 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 9 ao 11, 3 versículos, né? De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Aleluia! Nosso Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, abençoa, querido Senhor, a breve meditação que estaremos fazendo da Tua Santa Palavra. Aplica esta palavra segundo as nossas necessidades, edificando assim a fé do Teu povo. Esta é a oração que te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, nessa carta escrita, nessa segunda carta escrita à igreja de Coríntios, ele fala de suas tribulações, das tribulações que ele e os irmãos que estavam com ele estavam sofrendo. Ele narra, a narrativa é de uma profunda angústia. No versículo de número 4, Paulo escreve assim aos Coríntios: é Ele quem? Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação de nós mesmos pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então ele está dizendo: olha, eu estou passando por tribulação, mas eu estou sendo consolado por Deus, para que se vier a mim qualquer pessoa que precise de consolo, eu esteja apto a consolar. Que lição maravilhosa, né? Porque às vezes a gente está passando por dificuldade, a gente está passando por problemas, a gente está passando por situações conflitantes, a gente não quer ver ninguém. A gente não quer conversar com ninguém. Se alguém nos procura para pedir ajuda, a gente às vezes até dá uma patada, né? E Paulo está dizendo assim: eu quero ser consolado por Deus, para que se alguém precisar, eu também possa consolar. No versículo de número 8, ele escreve à igreja de Coríntios o seguinte: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. É um contraditório ler essas palavras escritas pelo apóstolo Paulo, um homem que inegavelmente foi escolhido pelo Senhor para trazer a palavra de Deus, o Evangelho de Deus aos gentios, um homem separado por Deus para organizar todo o Evangelho de Jesus Cristo e nos fornecer os ensinamentos que hoje nós temos através de suas cartas às igrejas pelas quais ele passou, pastoreou, ajudou a fundar. É algo assim extremamente curioso ele falar que ele está passando por uma tribulação enorme, que a sentença de morte, ele sente que uma sentença de morte já veio sobre ele, e ele fala para o povo assim: eu não quero esconder de vocês a tribulação que eu estou passando.
E muitos pastores, muitos homens de Deus se colocam diante do povo como super-homens, semideuses. E eu pergunto, o que esses homens têm de melhor que Paulo? O nosso Senhor Jesus nos orientou, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as tribulações virão sobre a nossa vida. As aflições virão sobre a nossa vida. E ele, quando ele escreve isso, ele narra uma tribulação que ele passou na Ásia, uma província romana cuja capital era a cidade de Éfeso. Nós não sabemos detalhes do que ocorreu naquele lugar. Ele não nos fornece, a Bíblia não nos fornece detalhes dessa tribulação. Não nos foi dado saber integralmente, porém, Paulo narra com suas palavras que foi algo terrivelmente avassalador, a ponto de fazer com que Paulo, usasse expressões que demonstravam desespero, angústia, total impossibilidade de ver a solução do seu problema. Ele não diz o que foi, mas ele diz que está diante de uma situação, de uma tribulação, de um problema que ele não vê solução. Ele não consegue enxergar uma solução. E ele diz, angustiado, desesperado: a sentença de morte já foi proferida sobre nós, já foi proferida sobre mim. E no versículo 9, ele diz assim: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Ele está dizendo assim: vou morrer, dessa não escapo. Talvez alguns de nós, se não passou, um dia vai passar por algo semelhante. Isso pode acontecer conosco de várias formas. Pode ser por intermédio de uma enfermidade, de uma violência que nos encontra na rua, de um assalto, um revólver na nossa nuca. E a gente pode pensar: hoje é o fim, né? Hoje acabou a sentença de morte. Mas quando Paulo fala sobre isso, que a sentença de morte está sobre ele, na segunda parte do versículo, ele diz por que isso está acontecendo. Olha o que ele diz: para que não confiássemos em nós mesmos. Ele está diante de um problema que não dá a ele condição nenhuma de ele ver solução. Então ele consegue enxergar a fragilidade dele, a insuficiência dele, a pequenez dele, um homem erudito, criado aos pés de Gamaliel, um homem culto, um homem nobre, está diante de uma situação que o faz reconhecer: eu sou inútil diante dessa minha tribulação. Eu não tenho condição alguma. É ele mesmo quem diz isso. Versículo 9: de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, porque muitos estão confiando em si mesmos, muitos põem a sua confiança no seu braço forte. O livro de Provérbios diz: confia no Senhor com todo o seu entendimento, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas muitos na igreja estão confiando nas suas estratégias, estão confiando na sua sabedoria, estão confiando no seu conhecimento, na sua cultura bíblica. Mas essa cultura bíblica, se nós a estudarmos, nós vamos ver que a letra mata, mas o espírito vivifica. E ele diz que isso está acontecendo com ele para que ele não confiasse nele mesmo, mas confiasse em quem? A outra parte do versículo: e sim no Deus que ressuscita os mortos.
Se estamos passando por tribulação, se estamos passando por angústia, se estamos passando por dificuldade, se não estamos vendo condição de nós fazermos nada para mudar esta situação, é porque Deus quer que venhamos reconhecer a nossa incapacidade e venhamos confiar plenamente no Deus que ressuscita os mortos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E no versículo 10, ele fala desse Deus que ressuscita os mortos. Porque, olha, ele não está dizendo o Deus que ressuscitou dos mortos, ele não está falando de Jesus Cristo. Ele está falando do Deus que tem poder para ressuscitar os mortos. E tem pessoas mortas na igreja, mortas no mundo, mortas em seus pecados e delitos, e ele hoje pode ressuscitar você, que está morto em seus pecados e delitos. Ele fala desse Deus que tem esse poder, e ele fala no versículo 10, o qual nos livrou, passado, e ainda nos livrará, futuro, de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará, futuro, a nos livrar. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, e é o Deus de amanhã, e é o Deus de eternidade a eternidade. O que ele fez no passado, ele continua fazendo no presente e fará no futuro. Então nós devemos seguir o exemplo de Paulo e confiar nesse Deus. O Deus que nos livrou, nos livrará hoje e continuará a nos livrar no futuro. E eu quero fazer uma aplicação disso para os nossos dias. Nesses dias nós vemos inúmeras pessoas vivendo antecipadamente essa sentença de morte. Nós vemos inúmeras pessoas vivendo nesses dias de hoje antecipadamente essa sentença de morte. Essa sentença de morte que é anunciada por esse vírus, que é anunciada pela falta de respiradores, que é anunciada pela falta de remédios, que é anunciada pela falta de hospitais. Pessoas estão vivendo desesperadas, angustiadas, frente a um inimigo invisível, que é esse Covid-19. Esse inimigo invisível que está sendo ajudado, esse inimigo invisível, ele está sendo ajudado por pessoas inescrupulosas, e ele tem tomado um vulto, uma aparência de gigante, de alguém que é invencível, de alguém que é poderoso, e pessoas estão se assustando, pessoas estão se angustiando, morrendo, pessoas estão perdendo trabalho, pessoas estão sem trazer alimento para suas casas, pessoas estão vivendo momentos drásticos na sua vida de grande tribulação, desespero, e não estão conseguindo ver a menor possibilidade de mudança. Mas nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Paulo e continuar confiando em Deus, e continuar confiando no Deus que ressuscita os mortos. O nosso Senhor Jesus viveu uma angústia diante da morte. O nosso Senhor Jesus viveu uma angústia diante de um problema, diante de uma situação. O Evangelho de João, no capítulo 12, o Evangelho segundo São João, capítulo de número 12, versículo 27 e 28, está escrito assim: agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Ele estava angustiado, ele estava desesperado.
Ele era o Deus encarnado, o homem. Os sentimentos que haviam nele eram os sentimentos humanos. E ele diz: o que direi eu? Pai, dá um desconto para mim. Não, seja feita a sua vontade. Ele confiou em Deus. Ele confiou no Pai. O nosso Mestre, o nosso Senhor, o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, confiou no Pai. No livro de Hebreus, no capítulo 5, livro de Hebreus, capítulo de número 5, Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, está escrito assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Paulo diz que o sentimento de morte dele, a sentença de morte que estava sobre a vida dele, era para ele aprender que ele nada era, que ele era impotente diante das adversidades da vida e precisava confiar no Deus que ressuscita os mortos. Jesus Cristo, Deus encarnado, enquanto carne, angustiado, desesperado, diante de um problema, ora ao Pai. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que essa angústia, esse desespero, ensinou a ele acerca de obediência ao nosso Mestre. Nosso Mestre aprendeu com o sofrimento. O autor da vida, o Mestre dos Mestres, aprendeu a obediência através do sofrimento. O dono da lua, do sol, das estrelas, aprendeu a obediência através do sofrimento. O que eu quero dizer para você que me ouve é que nesses dias nós temos muita coisa para aprender. Nesses dias de isolamento, nesses dias de pandemia, nós temos muita coisa a aprender. Ninguém ensinou nada para o planeta, mas só o fato de ter tirado o homem de cena, o planeta já está melhor. As pessoas deixaram de fazer macumba na cachoeira, bebedeira, jogar garrafa nos rios, os rios estão melhores. As pessoas deixaram de ir à praia, não estão podendo ir à praia. O mar está melhor. As indústrias não estão trabalhando com força total, estão trabalhando menos. A poluição do ar está melhor. O planeta está se ajustando. A natureza está sendo ajustada pelo Todo-Poderoso, aquele que, pelo poder da sua palavra, criou e fez todas as coisas. E nós, humanos, nós temos que aprender alguma coisa. Nós temos que sair desse desespero, desse problema, desse isolamento, pessoas melhores. Precisamos nos deixar ser trabalhado pelo Deus que ressuscita os mortos.
para que venhamos sair disso melhores. Devemos aprender com Paulo, que reconhece a sua impotência, a sua insignificância. Devemos aprender com Jesus, que aprende obediência pelo sofrimento. Devemos aprender com os nossos erros e meditarmos na nossa vida como estava, na nossa vida como está. Que o Deus que ressuscita os mortos possa estar ensinando você nesses dias alguma coisa de como ser um homem, uma mulher, um pai, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha melhor. Que Deus nos abençoe. Um grande e forte abraço.